Abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Vou ler os versículos 1 e 2 e posteriormente do versículo 12 ao 17, sendo que o versículo 17 é o centro da nossa mensagem. O versículo 17 é a expressão dos anjos que estavam com Ló, e é sobre esta expressão que nós vamos estar embasando a mensagem de Deus nesta manhã, mostrando que nós temos responsabilidade conosco mesmos e temos responsabilidade com aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. Gênesis capítulo 19, versículos 1 e 2, e depois do versículo 12 ao versículo de número 17. Gênesis 19, 1 e 2 diz o seguinte: Ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Agora do versículo 12 ao 17. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e os tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Vamos orar. Senhor amado, nosso bendito Pai, quero colocar nas tuas mãos as nossas vidas nesta manhã. Aqueles, ó Deus, que vieram adorar o teu nome e também ouvir o teu conselho para as suas vidas, bem como, Senhor, a minha vida, porque tenho a incumbência de ser o portador fiel à tua palavra, ao coração destes os quais tu já salvaste. Rogo, Senhor, que tu me dês visão, unção, sabedoria, para transmitir a tua palavra, e a nós, ó Deus, um coração acessível, para que ela encontre lugar e nós tenhamos a nossa visão transformada, bem como a nossa conduta. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu não digo que eu escutei, mas quando eu era menino eu me lembro da letra de uma determinada música, mas há poucos dias eu pude prestar atenção, não sei porquê, não estava escutando essa música, mas foi me trazido à memória, eu me lembrei
de um conteúdo em que a pessoa fala alguma coisa sem maiores consequências, não sabendo, na verdade, o que está cantando. E aí eu falo de, claro, uma música secular. Foi gravada há muitas décadas atrás, eu fui pesquisar agora na internet, até para que eu soubesse mesmo como era a letra, e eu vi que teve uma dupla sertaneja que regravou há poucos anos, né? Mas a letra diz o seguinte: esta noite eu queria que o mundo acabasse, e para o inferno o Senhor me mandasse, para pagar todos os pecados meus. É uma letra em que, de alguma forma, digamos, a pessoa está sentindo a perda de uma determinada pessoa a quem fez sofrer, e aí então expressa, digamos assim, no seu coração o seu arrependimento, a sua dor, e diz isso: queria que o mundo acabasse, que para o inferno o Senhor lhe mandasse, para pagar todos os pecados seus. É claro que, de uma forma genérica, muitas pessoas entendem que o mundo vai acabar. De uma forma genérica, sem aprofundar, o populacho ou a população entende que, de fato, o inferno existe e que para ele serão encaminhadas todas as pessoas cujos pecados não foram perdoados. Mas essa pessoa não sabe muito bem o que está cantando, o que está proferindo. Pedir ao Senhor que o mandasse para o inferno e pagasse pelos seus pecados. E é certo, meus amados irmãos, que quer o mundo conheça bem a palavra de Deus ou não conheça apenas por aquilo que as pessoas de um modo geral dizem, a verdade é que o juízo de Deus é uma grande realidade. Por várias vezes na palavra de Deus nós temos manifestações parciais do juízo de Deus. Nós podemos pegar, por exemplo, o dilúvio. Nós podemos pegar a manifestação severa de Deus contra Nabucodonosor. Podemos pegar a sua manifestação severa também contra o filho de Nabucodonosor. Todas as pessoas que quiseram viver de forma autônoma, sem considerarem, sem ponderarem naquilo que é da revelação de Deus. E uma das manifestações parciais do juízo de Deus está neste registro que nós acabamos de ler neste momento, que é tratado como o pentágono do pecado, encabeçado por Sodoma e Gomorra. Algumas cidades circunvizinhas, igualmente a ela, viviam distantes de Deus, e o texto até diz que o clamor contra aquela cidade estava chegando diante de Deus, estava provocando a Deus e o seu caráter. E o texto diz então da chegada de 2 anjos àquela localidade, Sodoma. Diz aí a narrativa de que Ló estava assentado, levantou-se para recebê-los. Não sei se a essa altura ele sabia que eram os anjos, né? Nós vemos aí, como regra geral, as pessoas desenhando anjo com asas, mas ali eram apenas, eram os anjos, mas aparecendo como homens, evidentemente. Trava-se um diálogo ali. Por fim, eles ficam na casa de Ló. Vários homens cercam a casa, querendo abusar destes 2 homens. Ló oferece as suas filhas, mas eles querem aos homens, que de alguma forma se manifestam contra esses 2, e esses que eram anjos enviados da parte de Deus, os fere com cegueira, e eles são dissipados. E mais adiante, aí nós entramos no versículo de número 12, então disseram os homens, que são anjos, a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros, e teus filhos e filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar,
pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Fica claro, portanto, que os anjos se manifestam a Ló, questionando se ele tem mais parentes ali, para que eles saiam daquela localidade. Fica claro que eles vão destruir aquela localidade, nos enviou a destruí-lo, e ele então está clamando, os anjos estão advertindo a Ló, que ele, bem como a sua esposa, suas filhas e os seus futuros genros saiam daquela localidade, porque Deus haverá de manifestar o seu juízo e destruir aquele pentágono. E aí, quando chega no versículo de número 17, como eles se demorassem, Ló estava obviamente acreditando, mas por algum motivo eles estavam se demorando. Eles ouvem estas palavras: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. A expressão livra-te, salva a tua vida, salva a tua alma. E é nesta expressão, meus amados irmãos, no meio desse contexto, que Deus, através dos seus anjos, dirige a Ló, bem como aos seus, é que eu quero considerar nesta manhã. A mensagem de Deus para o nosso coração, a qual deve ser obedecida, é esta: livra-te, salva a tua vida. Sobre este tema, uma voz que ecoa na humanidade. Desde o começo, Deus tem se manifestado à humanidade, conscientizando-a de que ela tem que ter uma vida com Ele. E é nessa direção, sobre este pensamento, ou sob este pensamento, é que nós vamos considerar nesta manhã: livra-te, salva a tua vida, uma voz que ecoa na humanidade. Em primeiro lugar, uma voz de juízo. Você certamente, conversando com amigos, com colegas, com vizinhos, você já ouviu aí pela sociedade afora, quando você fala do amor de Deus, quando você fala do juízo de Deus, quando você fala que um dia o mundo terá o seu fim, certamente você já ouviu esta expressão: eu não acredito nisso. Na verdade, o mundo acaba para quem morre. O mundo não vai acabar, o mundo acaba para quem morre, porque deixa de existir neste mundo. Esta é uma justificativa, é uma expressão, é uma maneira em que as pessoas usam para que elas tentem resistir uma verdade que é inquestionável dentro da palavra de Deus. O mundo foi criado pelo Senhor, ele é dirigido pelo Senhor. Sobre este mundo e universo Ele é o soberano, e todas as coisas, ainda que o homem não possa na sua exatidão entender, Deus, como soberano que é, faz com que todas as coisas caminhem para um determinado fim, e neste fim o juízo de Deus é uma verdade indiscutível. Versículos 12 e 13: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, ou chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Naquele momento, portanto, a palavra de Deus a Ló e aos seus familiares são palavras claras, explícitas, indiscutíveis, de que Ló precisava estar cuidando da sua vida e daqueles que a ele pertenciam, tirando-os da cidade, bem como ele saindo da cidade. E a expressão de Deus através desses anjos é bastante clara:
vamos destruir este lugar, porque este lugar, na sua conduta, na sua expressão, nos seus valores, e este é o motivo real, tem chegado à presença de Deus e provocado o coração santo de Deus, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Portanto, como eu tenho dito, os juízos parciais de Deus estão presentes em toda a história, quer seja de uma forma geral, como no dilúvio, de uma forma parcial, neste pentágono do pecado, quer seja nas individualidades, quando ele manifestou todo o seu juízo àqueles que entenderam que eram acima de Deus ou semideuses. E aqui neste momento Deus está manifestando de forma muito clara que haveria de trazer juízo àquela localidade, de que Deus haveria de destruí-lo. Não apenas aí, meus amados, mas quando nós ouvimos a mensagem de Cristo, Evangelho de Mateus capítulo 24 e 25, textos que falam sobre o governo de Deus e o final de todas as coisas, que é o final do mundo. No versículo 14 do capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo diz: então virá o fim. Depois de considerar sobre uma série de fatores que haveriam de enganar, se possível, os escolhidos. Fala de doença, fala de guerras, fala de pessoas que viriam em seu nome, impostores. Ele diz que este evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. E para mim e para nós, o que nos basta neste momento é o fato de que o Deus conosco, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus conosco, ele afirma diante do mundo de que o mundo haverá de um dia deixar de existir, que um dia tudo isso será trazido a juízo perante Deus. Se os intelectuais deste mundo, os estudiosos deste mundo, e uma vez mais eu não desbanco o fato de uma pessoa ser estudada, ser culta, ser um sociólogo, um filósofo, não desbanco, mas desbanco estes que vivem independentemente da revelação de Deus, tendo sua vida autônoma perante Deus, não importa os argumentos que advenham de todos os pensamentos em todos os tempos e de todos os cantos e de todos os matizes deste mundo, não nos importa, tudo isso haverá de cair por terra se cristãos nós somos, quando o próprio Cristo, o próprio Deus conosco diz que este fim um dia haverá de ser realidade sobre a vida de todo mundo, sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que creem, sobre a vida daqueles que não creem. Livra-te, salva a tua vida. Uma voz que ecoa na humanidade, uma voz que ecoou e sempre vai ecoar, quer saibam com profundidade ou não, o juízo de Deus. Um dia, tudo isso que nós estamos vendo, experimentando, vivenciando, um dia tudo isso terá o seu término, terá o seu fim. Como disse o Senhor, por várias vezes, e em várias narrativas da palavra de Deus, Ele mostrou os seus pequenos juízos, ou juízos parciais, mas haverá o dia em que virá o juízo pleno, e esse juízo pleno vai alcançar todo mundo, e vai alcançar todos quantos viveram desde a criação
até aqueles que estiverem vivos e presentes na consumação. Nós não podemos escapar ao juízo de Deus. Uma voz que ecoa na humanidade, uma voz de juízo, mas em segundo lugar, o que nós podemos perceber também pela palavra de Deus, é que, apesar de Deus falar e sendo Ele a autoridade suprema de todas as coisas, a sua voz é resistida. É o segundo ponto desta mensagem. Uma voz de juízo, uma voz resistida. Em 2007, eu espero não estar enganado, fiz uma breve pesquisa. Nós tivemos o lançamento de um filme, eu até assisti, mas faz muito tempo, e eu não me lembrava de detalhes, mas um filme cujo título é A Volta do Todo-Poderoso. Não sei se os irmãos se lembram bem, porque eu não assisti recentemente, mas acho que o cidadão lá era cidadão comum, não sei se empresário, o que era, e ele recebe uma mensagem de que ele tinha que construir uma arca. E aí então, ele sofre uma série de pressões, as pessoas riam do fato dele estar construindo aquilo, certamente tentaram fazer uma paródia entre a arca de Noé e este momento. Mas aí eu fui olhar a respeito dos comentários sobre o filme, e aí então está lá: gênero, comédia, fantasia, catástrofe. E eu me pego nessas duas palavras. Qual é o gênero do filme? Comédia. Qual o gênero do filme? Fantasia. Portanto, para o mundo, de um modo geral, tirando obviamente aqueles que são servos de Deus, que seguem a Cristo, que são discípulos de Cristo, o conteúdo do filme e o que dos séculos não passa de comédia, não passa de uma fantasia criada pelo coração do homem, expressada em algumas páginas da Bíblia, a qual aceita tudo conforme diz o mundo. Comédia e fantasia. Isto significa dizer que o mundo não crê, que o mundo não leva a sério, que falar a respeito disso, o cidadão é uma comédia. Falar a respeito disso é algo fantasioso, que não toca a realidade. Meus irmãos, versículos de número 14, bem como versículo de número 18. Então, e falou aos que estavam para casar com suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele estava com eles. E o versículo de número 18, respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Então, diante da informação de Deus através dos anjos, nós entendemos aqui que Ló creu, tanto que ele se comportou de acordo com a mensagem que ele recebeu, e ele foi transmitir esta mensagem aos outros. Contudo, o texto registra que eles acharam graça, entenderam que Ló estava contando uma piada, que Ló estava tendo uma conduta de comédia, que gracejava perante eles, não levaram a sério aquele momento que Deus lhes estava abordando e lhes falando ao coração. E no versículo de número 18, quando é ordenado a Ló que toma os seus e saia da sua região e vá para um monte ou para outra região, porque ali estava sob o juízo de Deus. Certamente Ló tinha ali a sua casa ou suas casas, certamente ali ele se alimentava, ali ele tinha
a sua vida construída depois que ele se apartou de Abraão, seu tio. A sua vida estava ali. Certamente os seus filhos nasceram ali, certamente tinham apego à cidade. Uns acharam que era graça, e Ló tinha o seu coração apegado àquela localidade, a tudo quanto ele realizou. E talvez essa seja a tendência humana, de variadas formas, ele resistir ao fato inquestionável, revelada pelo Senhor, explicitamente por Jesus Cristo, de que o final do mundo não é brincadeira, de que o final do mundo não é para ser contra-argumentado, de que o final do mundo ele não vai ser adiado porque nós temos os nossos apegos nele, porque nós temos o nosso parentesco, porque nós temos a nossa família. Mateus capítulo 24, versículo 39, ainda nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele narra a respeito da circunstância do dilúvio, o que dá total crédito de que o dilúvio é bíblico, é verdadeiro e inquestionável, de que o juízo de Deus no passado foi real. E fala que os dias viviam a sua rotina. Não houve nenhum pré-aviso da parte do Senhor. Não houve nenhum pré-alerta proximamente ao acontecimento do dilúvio. Que as filhas se casavam, davam-se em casamento. Certamente casamentos estavam marcados, festas agendadas, projetos pessoais estabelecidos. E diz o versículo 39, que todos aqueles, na sua rotina, despreocupados, como se amanhã o sol nascesse novamente e se pusesse, eles não perceberam. E veio o dilúvio, que não estava na agenda deles, que não foi ponderado por eles, que não fazia parte da sua visão, que não fazia parte da sua consideração. Veio o dilúvio e não perceberam. Meus queridos, a voz de Deus quanto ao juízo final é resistida pelo mundo. Alguns se iram, alguns descartam abruptamente, outros riem, outros escrevem histórias, filmes para gracejar, para zombar. Mas o fim virá. O fim virá. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser amanhã. Ele virá em plena rotina de cada um de nós, em plena rotina do mundo. Apesar de ser uma voz resistida, meus amados, nós precisamos, diferentemente desses que resistem, nós precisamos ter os nossos corações atentos e em alerta, tendo a nossa vida em dia, assim como Deus tem nos advertido. Livra-te, salva a tua vida, uma voz que ecoa na humanidade.
uma voz de juízo, uma voz resistida. E terceiro e último, finalizando, uma voz misericordiosa. O juízo é real. O mundo brinca com isso. E às vezes, pela rotina que nós temos no nosso dia a dia, parece até que nós esquecemos que o Senhor pode se manifestar de forma abrupta. E às vezes não vivemos a nossa vida espiritual como se hoje fosse o último dia. Mas este Deus que nos avisa é um Deus misericordioso. A sua voz é misericordiosa. Entre os atributos de Deus e nesses, os comunicáveis, está a misericórdia. Deus é misericordioso e aquele que tem vida com Ele é misericordioso. Nos atributos comunicáveis de Deus está a misericórdia do Senhor, de manifestar a sua sensibilidade ao pecador, que distorceu completamente a criação, mas ainda assim, em toda a palavra de Deus, Deus é conhecido entre os outros atributos como Deus que tem misericórdia de nós, que tem misericórdia das pessoas. Versículo 16, nós temos esta narrativa da misericórdia de Deus. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Penso que os genros não acreditaram, porque depois no futuro as filhas, para terem filhos, uma narrativa estranha, na verdade, embebedaram o pai e tiveram filhos, de onde saíram edomitas. Aqui o texto está dizendo de Ló, a esposa e filhas, mas o texto está dizendo que eles estavam protelando a advertência de Deus de saírem da cidade. Então estes anjos pegaram-nos pelas mãos, como que forçosamente ou forçadamente, e os tiraram da cidade. E tudo isso deve-se à expressão do Senhor ser-lhes misericordioso, por causa da misericórdia divina. Foi que Deus agiu na vida de Ló, na vida de sua esposa, na vida de suas filhas. E é isto também, meus amados irmãos, que Deus manifesta ao mundo, é isso que Deus manifesta a nós. Por toda a palavra de Deus, podemos nos lembrar aqui do profeta Jeremias, que procurando o seu povo para que este consertasse com Deus, Deus dizia que desde cedo, desde madrugada, colocou os seus servos como boca dele para que os homens pudessem corrigir a sua vida. Assim como Ló protelava a saída, não sei por que razão, será que dialogando com os futuros genros? Será que era o apego? O que é que fazia com que este homem desconsiderasse o juízo de Deus? E mesmo diante do juízo de Deus, Deus manifestava e manifestou a sua misericórdia, como manifestou ao seu povo durante toda a existência do seu povo no Novo Testamento, e continua a manifestar na vida do seu povo a partir de Cristo Jesus. E nem adianta a gente criticar Ló, meus amados, porque nós, na nossa cegueira espiritual, na nossa morte espiritual, tendo os nossos olhos vedados
pelo diabo, como diz a Bíblia, e pelo pecado, nós também protelamos, nós também argumentamos. Quantos de nós já não disse depois? Ali está o nosso irmão André. O André disse que a igreja né, resistindo em vir à igreja no dia do culto do amigo, não é? Digamos que ele veio com as suas pernas, mas não foi de espontânea vontade, foi reticente, não é? Mas Deus veio e o alcançou, e nós somos alcançados dessa forma. Nós somos reticentes, nós somos vagarosos, nós contra-argumentamos a Deus, nós nos justificamos, nós dizemos depois, nós ficamos apegados às coisas deste mundo, apegados ao nosso pecado. E o que Deus fez com Ló, é o que Deus fez com cada um de nós, nos pegou pela mão, nos pegou a vida e nos retirou dali de onde nós estávamos, da nossa morte, cujo comportamento coerente seria continuar afastado de Deus, e nos trouxe para o abrigo seguro, que não é outro senão Cristo Jesus. Portanto, os textos os quais dizem do juízo de Deus, do final do mundo, não é para oprimir ninguém, não é para assustar ninguém, não é porque Deus é mau, ao contrário, toda esta revelação de Deus é porque Deus é misericordioso e quer nos tratar com a plenitude da sua revelação, dentre a qual está não apenas a expressão do amor de Deus no sentido de enviar Jesus, mas de também nós nos cuidarmos, porque apesar de misericordioso, o juízo final um dia chegará para este mundo e chegará também para cada um de nós, quando daqui nós partirmos. Uma voz misericordiosa. Foi essa voz que nos alcançou. A mesma que é de juízo, a mesma que é resistida, é a mesma que o Espírito Santo de Deus usou para nos alcançar pela misericórdia de Deus. Livra-te, salva a tua vida. Uma voz que ecoa na humanidade, é verdade. A humanidade está aí todos os tempos. Mas livra-te, salva a tua alma, podemos dizer que ecoa toda a humanidade. Juízo de Deus, mesmo as pessoas de senso comum, algo lhes diz lá dentro que esse juízo vai acontecer. Há contra-argumentos para as pessoas não se perturbarem, mas lá no fundo, elas têm esse sentimento. Deus manifesta a sua voz que ecoa na humanidade, voz de juízo, voz resistida e voz misericordiosa. Quero convidar a todos, estamos encerrando a mensagem, a que abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler juntos os versículos 36 e 32, 42, melhor dizendo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 36 e 42. Caberia também o 44. Vamos ler o 44 também. Vamos ler juntos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. Filho do homem, aí Jesus virá.
3 coisas para nós, meus irmãos. Em primeiro lugar, Ló foi orientado a se refugiar na cidade de Zoar, fora do pentágono do pecado, porque o juízo de Deus cairia sobre aquela região. A nossa Zoar é Jesus Cristo. Não existe local em que possamos nos esconder de Deus no juízo final. Nós podemos só nos esconder no juízo de Cristo, nos esconder em Cristo. Ele é aquele em quem nós estamos inseridos e Ele nos reveste dele. É a chamada união vital. Então, o nosso refúgio não é Zoar, em nenhum local, em nenhuma circunstância, a não ser em Jesus. Você e eu, vocês presentes e também você que está nos assistindo, o nosso refúgio contra o juízo final é só Jesus. Você tem que ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Outra coisa fundamental é que as pessoas precisam saber dessa verdade. Ali os anjos visitaram a Ló, para que ele soubesse da verdade e fugisse. O mundo precisa saber dessa verdade, que só em Jesus há perdão dos pecados, só em Jesus há a vida eterna, e de que há juízo, haverá juízo no final. Nós somos estes que temos a incumbência e temos a responsabilidade em levar esta mensagem ao mundo, que se esquece, que não sabe, que zomba, que zoa. Nós precisamos dizer esta verdade. E nós precisamos também ter um cuidado muito grave, que não foi mencionado aqui porque não fazia parte da nossa pregação, mas eu chamo como aplicação: a mulher de Ló. Todos fugiram, mas me parece que ela estava em outro lugar, mas a cidade de Sodoma estava impregnada no seu coração, tanto que ela olhou para trás e ela foi transformada numa estátua de sal. Tem gente que vive uma vida cambaleante espiritualmente, diz que está no caminho de Cristo, mas vive olhando para trás. Diz que vive a santidade de Cristo, mas tem o seu coração dividido com o mundo, como foi a mulher de Ló, em que o Novo Testamento nos adverte para não sermos como ela. Nós não podemos ter o nosso coração dividido. É Jesus, absolutamente Jesus, e só Jesus. Os laços têm que ser rompidos com o passado, como a mulher de Ló não fez. Cristo é que nos salva. Essa verdade tem que ser dita ao mundo. Cuidado com o seu coração dividido diante do Senhor. É vida, e só vida, em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém.